aquele homem tá catando lixo porque aqui é pobre e aqui é pobre porque não deixa aqui se desenvolver. Ninguém precisava estar numa situação dessas. Ninguém precisava estar assim, ó, os caras querem aquele barquinho lá, ó, com banana, popopó, que eu aprendi agora, e não aquilo. Barcaça cheio de grão, faturando zilhões de reais para ser mandado lá para a Ásia. Essa é a escolha. O Brasil, assim, você tem dois Brasis. O Brasil daquele barquinho, que é o Brasil do, eu sou um ribeirinho, eu vivo com a natureza. É o Brasil pobre com febre amarela. É o Brasil daquele cara pegando lixo, disputando lixo com urubu. Ou aquele Brasil. A escolha você tem que fazer, cara. Eu acho que a escolha é muito óbvia, né? Quem é Renan Santos e qual a sua trajetória e por que decidiu disputar a presidência da República? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Com vocês, né, os espectadores também. Bom, quem é o Renan? Eu tenho 42 anos, eu nasci em São Paulo. Eu vim de uma família de classe média, essencialmente. Sempre fui um bom aluno na escola. Minha mãe dava umas palmadas em mim quando eu tirava nota baixa. Passei na faculdade de Direito da USP. Muito bem. Aí não cheguei a tomar palmada que já era adulto, mas não concluí que ia ser empresário. E ali na faculdade eu descobri a política e descobri a necessidade de enfrentar aquilo que eu achava errado. Até que vieram as manifestações de 2013, não sei se você lembra, aquelas, não é pelos 20 centavos. Sim. Ali eu comecei às ruas, e ali eu conheci os amigos que eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Nós organizamos as maiores manifestações do mundo nas últimas 2 décadas, não só, eu volto no não só no Brasil, mas no mundo todo. Com base nisso, nós derrubamos o governo da Dilma Rousseff e estabelecemos ali o caminho para aquilo que a gente chama de direita no Brasil. Tanto com a parte boa quanto com a parte ruim. Acho que muito oportunista, muito picareta acabou pegando esse caminho que veio. E com base nisso, a gente foi muito crítico aos erros do governo Bolsonaro. Desenhamos uma ideia de uma direita que não ficasse preso nesses erros. E aí as pessoas falaram, tudo bem, você quer fazer isso? Então monte um partido, porque não adianta só tacar pedras, tem que ser vidraça também. Ou seja, não adianta eu criticar sem eu participar. Então, com base nisso, a gente montou um partido, foi o partido mais jovem a ser montado na história do Brasil. Temos todos os recordes de número de ficha, número de pessoas que se inscreveram. E aí, com o partido montado no final do ano passado, o grupo decidiu que eu era o pré-candidato à presidência. No começo eu relutei, falei, mas eu não sou o cara mais carismático do mundo. Falei, não, Renan, você foi o líder no processo, natural que seja você. Então, ok, então farei meu melhor. E, naturalmente, sempre sonhei em não apenas governar o Brasil, eu sempre sonhei em transformar o Brasil numa das maiores nações do mundo. Acho que a gente tem todo o potencial de ser uma das 5 nações mais influentes do mundo, junto com China, Índia, Rússia e com os Estados Unidos. O Brasil é um desses 5. Só que a gente pensa muito pequeno, a gente é um país sem ambição, um país que aceita a ingerência dos outros sobre a gente, um país que se auto-sabota. Com base nisso, a gente montou um plano, o plano está no meu plano de governo, que é o plano do Livro Amarelo, e nós estamos apresentando ele em todo o país. Nosso país, ele perdeu a ambição, e o nosso país se tornou um parque de diversão de corrupto. Então, se você é uma pessoa que quer ir longe na vida aqui, invariavelmente você vai ser sabotado. Vamos pegar um exemplo aqui do Pará. Qualquer trabalho sério que você tente fazer, vai aparecer algum órgão governamental, alguma sabotagem, alguma judicialização e as coisas não saem do papel. Então você tem uma eterna sensação aqui no Brasil de que você tenta e não dá certo. E só vai dar certo se você roubar ou se você se juntar com o ladrão. Então, o caso do Banco Master foi muito ilustrativo. O cara foi, comprou todas as autoridades da República e ficou multimilionário. Agora, se você é um agricultor, eventualmente pode aparecer o ICMBio como interpretação sobre a terra que você está morando ou trabalhando há 50 anos, leva meia dúzia de boi que você tem ali e você vai ser tratado como bandido. Não dá para viver num país assim. Então, o modelo de país em que quem está no topo rouba, o resto não funciona e quem tenta trabalhar é sabotado, é um país que fracassa. E sim, o Brasil fracassou. As pessoas no Brasil não entendem o tamanho do fracasso. O tamanho do fracasso não tem que ser medido se, igual o malandro do Lula faz, não, você vai comer uma picanha a mais aqui ou ali. Você tem que imaginar onde você poderia estar e onde você está. Nós éramos para estar numa posição muito maior do que nós estamos, e só não estamos porque a gente toma a decisão errada o tempo todo. A população vota mal. Eu tenho certeza que tem parte da população aqui em Santarém que vende o voto para político. A população escolhe políticos errados. A população também é cúmplice no próprio erro. Então, para resolver esses problemas, a gente tem que despertar a população e trocar a política. Olha só, as prioridades vão de acordo com aquilo que é mais básico pra gente. O brasileiro tem que conseguir pagar as contas sem se endividar e ele tem que andar na rua sem ser assaltado. Essas 2 coisas são essenciais. Então, para uma, a gente vai fazer uma reforma para cortar despesa do governo federal.
Ontem, na verdade, anteontem saiu um artigo, uma entrevista, na verdade, bem bizarra, do novo ministro da Fazenda do Lula, falando o seguinte, falando que ele vai precisar cortar despesa. Ah, é sério? Quer dizer que no 4º ano do mandato do Lula ele tá falando em cortar despesa? Cortar as despesas na época que a Janja viajava pelo mundo junto com o Lula, cortar as despesas quando eles taxaram todo mundo, não tava no cálculo, agora precisa. A Real sempre precisou. E a gente vai precisar cortar muita despesa, a gente vai arrumar briga com gente muito poderosa por cortar despesa, mas tem que cortar despesa. Do outro lado, eu vou precisar matar bandidos como se não houvesse amanhã. O Estado brasileiro precisa instituir aqui lei e ordem. E não tem lei e ordem no nosso país. Nós somos um país de anomia, em que a pessoa comete o crime e nada acontece. O estado do Pará está também no estado de anomia. Vocês são vizinhos aqui do estado do Amapá, que é o estado mais perigoso do Brasil, mas aqui tem uma cultura de banditismo, nem tanto ligada às facções, mas eu falo de banditismo local, perigosíssima. E uma cultura de impunidade, infelizmente, muito forte. Muitos brasileiros estão morrendo. Eu até dá meu celular aqui. Qualquer um. Aqui, ó. A regra para meu primeiro ano de mandato é: se você conseguir comprar esse aparelho aqui, um celular, e não se endividar, e ao longo do ano você andar na rua e ninguém roubar seu celular, a gente já venceu muito. A gente já melhorou muito a vida das pessoas. Porque significa que andar na rua vai ser seguro e que você vai poder consumir e não ficar quebrado, endividado. Ao fazer isso, a gente já abre o caminho para passar uma agenda de competitividade, para a gente poder trazer empresas de fora. Outra coisa que eu vou fazer, que é muito importante para cá, obras de infraestrutura. Porque se eu corto a despesa, os juros brasileiros abaixam. Quando os juros ficam mais baixos, preciso que todo mundo está assistindo entenda. Juros baixos faz com que invistam. E as pessoas vão investir muito em infraestrutura. Aqui no Pará, vocês precisam de muita infraestrutura. Estou falando de conexões de vocês em termos de rodovia e ferrovia com o resto do Brasil. E aí, para fazer isso, eu vou precisar parar com uma cultura de ONG, especialmente ONG que não é brasileira, que sabota a obra e sabota o funcionamento das coisas. Imagina, aquilo que aconteceu na Cargill, aquilo é uma sabotagem ao país. Eu vou brecar essa sabotagem. Ao arrumar esses detalhes, eu falo, são pequenos detalhes. No meu primeiro ano de mandato, o resultado vai ser muito grande. A gente vai voltar a ver o Brasil crescer mais de 3%, crescer 3%, 4%, 5% ao ano. E ao crescer nessa velocidade, as pessoas vão perceber aumento de grana no bolso delas. Emprego, renda e grana. Muito bem, você falando aí em questão de violência, né, que você tem a estratégia para combater o crime organizado no país e fortalecer a segurança pública sem comprometer os direitos e garantias constitucionais? Sim. Primeiro que não os direitos e garantias constitucionais no Brasil, eles só existem no papel. Uma mulher que anda na rua voltando para casa dela, o medo que ela tem é de ser estuprada. Uma pessoa que tem um celular andando na rua, ela tem medo de ser roubada. Então, o direito de vir, um direito constitucional, ele não está garantido. Então, o que a gente tem? A gente ficava se preocupando muito em garantir direitos para bandido e não garante o básico para o cidadão. Então, isso é uma perspectiva muito maluca, porque os defensores dos direitos humanos não ligam para os direitos humanos das vítimas. E eu vou colocar a vítima em perspectiva, vou colocar a vítima como protagonista. Nesse sentido, nós precisamos libertar milhões de brasileiros que estão vivendo sob o jugo do crime organizado em favelas, em cidades pequenas ao redor do Brasil. Nesse sentido, eu vou aumentar muito as penas para todos os crimes violentos. Roubou um celular, a mão armada, 30 anos de cadeia. Eu vou repetir. Uma pessoa que apontou uma arma para outra pessoa não pode ficar menos de 30 anos na cadeia. Ponto. O ato de apontar uma arma para uma pessoa é um ato de se tornar o juiz da vida dela. Você determina se outra pessoa vive ou morre. Quem disse que uma pessoa pode fazer isso? Então, o assalto à mão armada, aqui no Brasil, a gente não dá nada por isso. O juiz pega às vezes a polícia pega um bandido que foi pego em flagrante num assalto à mão armada e o juiz solta na hora. Não. A pena tem que ser muito alta. A pessoa pegou uma arma para assaltar alguém, a pessoa tem que estar pronta para ser presa e nunca mais ver a luz do dia. As penas têm que aumentar de maneira desproporcionalmente alta com o que a gente tem hoje. Para ser proporcional com o que acontece no mundo. Vai lá na China pegar uma arma e assaltar alguém na rua para ver o que acontece com você. Em muitos casos você vai ser morto pelo governo, sem nem ter matado ninguém. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas nesses termos. Aumento de penas. Nós temos que utilizar a inteligência para prender as lideranças do crime organizado no Brasil, destruir o PCC, o Comando Vermelho e outras facções. E para a gente poder libertar as favelas e as comunidades que estão na mão das facções, nós vamos precisar colocar esses lugares em estado de defesa, que é um status especial conferido pela nossa Constituição, que permite que o poder público possa fazer suas operações, colocar toque de recolher se necessário naquele local e entrar na casa das pessoas, porque os bandidos se escondem na casa das pessoas, fazem as pessoas de refém às vezes. E aí eles escapam assim das operações. Nós vamos entrar na casa das pessoas e vamos pegar todos os bandidos. Nós vamos ter que aumentar as penas. Na verdade, o aumento de pena não é nem PEC, não é alteração à Constituição, é projeto de lei. E nós temos que alterar para cima todas as penas que nós pudermos para crimes violentos.
Nós também vamos precisar restituir a prisão em segunda instância, porque isso afeta o crime colarinho branco, que também tem que ser pego e que está envolvido hoje com o crime organizado. Nós também vamos ter que alterar a lei de execuções penais para acabar com a progressão penal. Se você comete um crime violento, não tem progressão penal. Ou seja, para a pessoa que está nos ouvindo, para entender, se uma pessoa te assaltou, levou teu celular ou apontou, vamos dizer, uma arma para você, de maneira muito clara, essa pessoa sendo presa pegou 20 anos, 30 anos, ela vai cumprir 20, 30 anos. Hoje a pessoa pega 6, 7, 8 e cumpre 1,5 e só sai. Isso acabou. Primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O Pará é uma colônia do Brasil. O Pará não é tratado como um estado. O Pará é uma colônia que tem um administrador, que é a família que administra o Pará desde sempre, que esse administrador ganha e lucra com isso e tem relações muito próximas com Brasília, e a população aqui é tirada para otária. A população aqui é tratada como vassalo. E quem paga a conta da população mais pobre aqui é a população mais pobre do resto do Brasil. Então tem um jogo muito claro. O governo brasileiro vende as riquezas naturais daqui, em parceria com o seu feitor, que é a família que manda aqui no Pará, e a população aqui vive na miséria. Nós precisamos mudar essa dinâmica, não apenas política, mas a dinâmica econômica. Para você conseguir verticalizar, ou seja, você fazer mais etapas da cadeia de produção, vamos sair, por exemplo, ir para a siderurgia. Você vai precisar ter energia barata, investimento em infraestrutura para escoar a produção, e você vai precisar ter uma agenda de competitividade que faça valer a pena instalar uma empresa aqui e essa empresa funcionar. Para isso, eu tenho que cortar gastos do governo para poder diminuir juros, eu tenho que fazer valer o licenciamento ambiental, eu tenho que investir em infraestrutura de energia. Vamos colocar aqui, a energia no Pará é a mais cara do Brasil. Vocês pagam a conta de luz mais cara que tem. E se não resolver esses gargalos, não vai conseguir verticalizar nada, porque produzir aqui é irracional. Hoje, produzir no Pará é irracional. E é mesmo. Assim, quem tenta cruzar, vamos colocar aqui, Santarém é uma espécie de um entreposto logístico. Santarém é sabotada. Santarém era para estar 2, 3 vezes mais desenvolvida se vocês tivessem estradas funcionais ao redor, se todo o sistema da Ferrogrão tivesse funcional, só que você fica tendo ONG atrapalhando o desenvolvimento de vocês, o governo federal luta contra vocês, vem lá, eu sou índio, não sei o quê, e aí breca, não dá. Então, brecar a sabotagem, fazer uma agenda de competitividade e ter, com essa agenda de competitividade, investir em infraestrutura, e com o investimento em infraestrutura, você ter as condições para instalar indústrias aqui, isto é a base do crescimento. Isto, eu vou falar para você que eu não vou mentir, não vai acontecer rápido. Tudo que eu descrevendo aqui vai ter efeitos bons em 6, 7 anos. Só que são efeitos que, a partir do momento que eles começam a acontecer, são duradouros, são para sempre. E aí, este é o jogo que nós temos que fazer. É o jogo do desenvolvimento econômico de longo prazo. O de curto prazo é voo de galinha. E todo mundo só oferece voo de galinha. Eu não vou oferecer voo de galinha, eu vou falar, não será fácil, mas aqui tem como ser um lugar muito desenvolvido no Brasil. Porque aqui vocês têm energia, produção de energia. Aqui vocês têm recursos naturais dos mais diversos. Aqui, do ponto de vista logístico, vocês estão próximos do norte, que é que consome. A gente estão próximos do canal do Panamá. Então, montar plantas industriais aqui, havendo logística, faz sentido demais. O lance é parar com a sabotagem. Hoje, a questão ambiental é usada como desculpa para sabotar qualquer crescimento econômico. E aí você também não protege o meio ambiente. Acho que a coisa mais maluca é o aquífero que nós temos aqui. O aquífero é um aquífero raso. Né? Raso, assim, por mais que ele seja gigantesco, é o maior do mundo, ele é muito próximo da superfície. Portanto, o chorume do esgoto que não é tratado aqui afeta o aquífero. Então ficam, o aquífero, o meio ambiente. O próprio poder público tá contaminando o aquífero. Não, temos que preservar uma Amazônia. Aí o ICMBio sabota quem está trabalhando, ao mesmo tempo que a pesca predatória, ao mesmo tempo que a exploração predatória de madeira acontece. Ontem mesmo a gente viu caminhão com toras completamente ilegais passando na estrada e ninguém vendo, naquela estrada destruída. Então, o que nós temos é uma fingição, é um discurso fingido sobre o meio ambiente e nenhum trabalho voltado ao desenvolvimento econômico. Pois bem, tem que ter regras muito claras, sem zona cinzenta para que as pessoas possam produzir e saber quais são os limites dela. Tem que ter um trabalho sério de criação de parques nacionais para que o Brasil e o mundo visite. Eu juro pra você, foi anteontem, quando nós fomos visitar meu Deus, esqueci o nome da cidade, meu Deus, é o Alter do Chão, turistas gringos ali. Só agora está começando a surgir uma infraestrutura para que as pessoas conheçam ali. Como é que pode os brasileiros não conhecer um lugar tão lindo? Então ali, os interiores, o turismo ligado também à fauna aqui, que é sensacional, isso é muito pouco explorado. Então nós só vamos conseguir conciliar
meio ambiente e desenvolvimento econômico, entendendo que é para desenvolver e com o recurso oriundo dos impostos, você saber cuidar do meio ambiente e criar uma consciência disso. O problema é a politização que gera nenhum nem outro. Então não tem crescimento econômico e não tem proteção do meio ambiente. E como que o seu governo ele pretende reduzir o preço dos alimentos, combustíveis e melhorar o poder de compra das famílias brasileiras? É possível isso? Definitivamente não é dando vale gás igual o Lula faz, dando energia elétrica supostamente de graça igual o Lula faz, ou falando vou te dar Bolsa Família igual o Lula faz. Quem está nos ouvindo precisa entender. Seu poder de compra só vai aumentar se a atividade econômica aumentar e se o governo parar de cobrar tanto imposto das pessoas. Tudo é caro no Brasil, porque o dinheiro no Brasil é caro. Então, vocês estão nos ouvindo, entendam. A taxa de juros no Brasil é 15% ao ano, só a Selic. Se eu, além da Selic, falar o spread bancário e tal, as pessoas pegam dinheiro emprestado no Brasil por valores exorbitantes. Isto é impagável. Então, não dá para você consumir nada no longo prazo, você comprar a prazo um carro, uma televisão, porque o carro vai custar o dobro do preço só de juros que você vai pagar. E do outro lado, você não consegue comprar um produto com valor correto porque os impostos de produto são muito caros. Um celular no Brasil é um dos mais caros do mundo, os carros no Brasil são caríssimos. Isso também por conta da tributação. Como resolver isso? Cortando o gasto do governo. Tudo que o governo fala que está te dando é mentira. Por exemplo, aqui no Pará, vocês sabem, vocês pagam uma das contas de luz mais caras do Brasil. Pois bem, uma das coisas que faz que a conta de luz seja muito cara é que tem tanto programa social dando luz de graça para alguns setores e para algumas pessoas, que quem está pagando a conta não aguenta mais pagar. Então você tem que não ter um ar-condicionado nesse calorão aqui, você às vezes tem que tomar um banho com o chuveiro, com a parte elétrica desligada, porque você não consegue pagar por isso. Você não consegue pagar por isso porque é muito imposto, é muita taxa. E aí, para você cortar imposto e taxa, não tem remédio. Você vai ter que diminuir a despesa do governo. E não dá para ficar um governo dando as coisas para os outros como o governo Lula faz. E não dá para o governo Lula ficar mentindo para as pessoas, igual mentiu agora, no fim da escala 6x1. Ele mentiu para as pessoas. As pessoas caíram no truque achando que, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Desde quando isso existe? Desde quando isso existe? Tá tudo difícil a vida para todo mundo e ainda falaram para você, fica tranquilo que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira! O Lula tá comprando o voto das pessoas, enganando. O Lula é um estelionatário. É mentira isso. Você só vai melhorar a vida das pessoas, as pessoas só vão aumentar a renda delas, vão poder comprar mais coisas e serem mais felizes, com o governo cortando todas as despesas que ele puder cortar, e com base nisso, podendo diminuir o imposto e diminuir os juros. Aí você que está trabalhando, você vai sentir a diferença. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas entre os mais jovens. E isso é sintoma de um projeto que não fica só brigando. Sabe qual é o problema? A candidatura do Lula é, eu não sou o Flávio Bolsonaro, e do Flávio, eu não sou o Lula. Tá bom, nessa de um ser o outro, eles são iguaizinhos. Eu tô propondo um monte de coisa gloriosa para fazer com que o futuro nosso seja glorioso. E os mais jovens terem um horizonte que dê significado à vida deles. A viver não é só consumir, viver não é só pagar imposto. Viver é saber que seu país faz sentido, viver é participar dos momentos históricos e falar, eu vivi aquele momento. Hoje as pessoas acham que elas são apenas escravas das circunstâncias, e não é assim. A gente vai dar um sonho para os brasileiros sonharem. Eu não tô entrando aqui nesse enfrentamento ao crime organizado como alguém que, tá falando algo que é popular. Não, minha mãe foi sequestrada 2 vezes. Se eu pudesse, hoje, 30 anos praticamente depois, eu gostaria de estrangular o cara que praticamente torturou minha mãe. Eu não tenho perdão com esses caras. E eu quero vingar as vítimas do crime organizado no Brasil. Eu quero vingar as vítimas desses assaltos violentos, as vítimas que perdem o pouco que conquistaram por conta disso. Eu não tenho dó. E o brasileiro que fica mostrando, não, veja só, eu estou acima disso, é mentiroso. As pessoas estão cansadas de serem roubadas, de perderem a sua dignidade. O menino brasileiro, o jovem, ele tá cansado dele não poder ganhar nada, não encontrar um emprego, enquanto o garoto que entra pro crime fica pagando de bonitão, de gostosão, comprando moto, saindo com as menininhas porque ele rouba os outros e tem dinheiro. A moça que é a moça correta, que não fica vendendo foto nas redes sociais, a moça que às vezes é religiosa, a moça trabalhadora, a boa filha, essa moça se sente injustiçada num país que dá valor pra gente como Virgínia, como Deolane. Eu sou a pessoa que vai vingar as pessoas boas. Eu tô aqui na prática para vingar as pessoas boas. A minha vingança pelas pessoas boas é a vingança que vai fazer com que as pessoas ganhem dinheiro e consumam, e não vagabundo ganhar dinheiro e consumir. Que não vai ser político ladrão que vai ganhar dinheiro e vai ficar rico no Brasil, mas vai ser a pessoa que trabalha. Esta é a vingança. Eu estou cheio de imaginação e sonhos de um Brasil melhor, mas eu também sou consumido pela raiva da injustiça. E se você não tiver raiva profunda desses caras, você não consegue ir a lugar nenhum. Porque assim, eu tô rodando o Brasil de carro, eu tô cheio de dor no corpo, sono ruim, mas eu sei que assim, se não fosse essa raiva, eu não estaria fazendo nada disso.
Vai ter um momento que, se não for a raiva do erro, a raiva do errado, você vira só uma máquina que fica pedindo voto por aí. Eu não acredito nisso. Então, o recado que eu dou para as pessoas é: eu vou botar meu coração, eu vou até o fim para fazer o que é certo. E as pessoas sabem o que precisa ser feito. As pessoas sabem o que é certo. Se eu tivesse apenas 1 minuto para convencer um brasileiro indeciso a votar no senhor, sem atacar adversário, qual seria a sua principal mensagem ao Brasil agora, para encerrar o nosso encontro de hoje? Você que é nosso ouvinte, você perdeu a capacidade de sonhar no Brasil melhor. As pessoas estão te dando migalhas. E o sonho do Brasil hoje é ganhar uma migalha e ficar feliz com ela. Não imagine que viver possa ser assim. Você pode viver numa casa que não vai precisar ter um muro. Você pode andar com um carro sem precisar ter isso filme. Você pode conseguir comprar um carro. Você pode conseguir comprar uma moto. Você pode conseguir comprar um celular. Você pode andar na rua sem ser assaltado. Nós temos que encarar as brigas difíceis que fazem com que a gente seja permanentemente pobre. E eu vou encarar essa briga. É uma questão de ambição. Grandes homens no passado tiveram grandes ambições em tornar seus países melhores e fizeram assim. El Salvador era um lugar tomado pelo crime e hoje é um estado exemplo em todas as Américas. Singapura já foi um favelão, hoje é um dos melhores países do mundo. Hoje as pessoas enxergam a gente no Brasil como perdedores. E nós assumimos essa imagem de perdedor, até a seleção brasileira de perdedora. Eu não aceito isso. Nós vamos sair do papel de perdedor e nós seremos uma das maiores nações do mundo, agora, já começando pelo meu primeiro mandato. Ouse ser ambicioso, não seja um perdedor. Ouse ser ambicioso. Sendo ambicioso, você vai vencer.